Em Goiás, 6h30 da manhã. Estamos indo para Dona Mãe, levar ela para andar um pouquinho e a gente acaba comprando pão para o bando. Mas eu quero falar de geopolítica. Tem passado despercebido, e eu vejo que tem passado despercebido, que existe uma relação muito profunda entre o que está acontecendo no Oriente Médio e o que queriam que acontecesse em Taiwan. Como assim? Os Estados Unidos estão para sofrer uma derrota avassaladora na Ucrânia, certo? A Ucrânia tem sido um fiasco sobre qualquer ponto de vista. Tático, estratégico, operacional. É mais uma derrota depois do Afeganistão, certo? Uma derrota enorme, porque juntou na prática a OTAN inteira, 33 países, mais outros cachorrinhos politiqueiros, são 50 contra 1. Não, falar 1 é injustiça. O Irã, abertamente e um pouco mais discretamente, a Coreia Popular e a China estão apoiando a Rússia, mas é só. A Bielorrússia também, claro, perdão. Bielorrússia, mas a Bielorrússia é quase um ente federado. De toda forma, a vitória da Rússia tem sido completa. Você pensa, mas a guerra ainda está continuando. Sim. Se você desconsidera o que disse von Clausewitz a respeito da guerra, que ela é a política por outros meios, você pode ser tentado a acreditar que a Rússia está demorando. Mas lembre-se de von Clausewitz, gente. O Putin não é um ex-lobista do mercado financeiro do estado de Delaware, não. Putin foi presidente da KGB e é especialista em direito internacional. É formado em direito, especialista em direito internacional. Eu não estou falando de um mané qualquer, não. É óbvio que ele leu von Clausewitz e conhece provavelmente até as vírgulas do famoso livro sobre a guerra, certo? Então ele sabe que guerra é política por outros meios. A federação tem seus objetivos, certo? Quais são os objetivos? Ele mesmo declarou: libertar a população oprimida do Donbass, certo? A população russófona está sendo oprimida. Você fala, a Rússia invadiu o Estado soberano. Não. Fala isso, a pessoa que não se esqueceu que a Líbia é um Estado soberano, que a Síria é um Estado soberano, que o Iraque é um Estado soberano, que o Iêmen é um Estado soberano. Não vou nem entrar no mérito dessa hipocrisia. Fato é que os ucranianos, o povo ucraniano, eles habitam o médio alto vale do Dnieper até os Cárpatos. Esse é o lar do povo ucraniano. O baixo Dnieper, a estepe pôntica, é russa. Sempre foi russa, é habitada por russos. Todas as cidades lá foram fundadas por russos. Zaporizhia foi fundada por russos. Kherson foi fundada por russos. Kharkov foi fundada por russos. Dnepropetrovsk foi fundada por russos. Mariupol foi fundada por russos. Donetsk foi fundada por russos. Lugansk foi fundada por russos. Odessa foi fundada por russos. Nikolaev foi fundada por russos. Poltava foi fundada por russos. Sumi foi fundada por russos. Ponto, gente. Pode chorar, dar ataque, pedir. Mas essas cidades foram fundadas por russos. Foram tomadas aos turcos com sangue russo, recursos russos, dinheiro russo. E toda a porcaria que existe em infraestrutura na Ucrânia foi feita por russos, certo? Quando Putin falou ironicamente em acabar com o comunismo na Ucrânia, é isso que ele estava falando. Porque toda aquela estrutura lá foi feita por russos. Perfeito? Então, sem essa de, a Ucrânia, por favor. A Ucrânia nunca tinha sido independente. A Ucrânia foi criada por russos. Quem criou a Ucrânia foi Lenin. Quem ampliou a Ucrânia foi Stalin. E aí você vê esse povo falando esse monte de asneira, por favor.
certo? Então, objetivo número 1 era o quê? Expulsar as pessoas que estavam oprimindo a comunidade russa, falante de russo, descendente de russo, na Ucrânia. Perfeito? Voltar a liberdade para eles. Segundo, desarmar a OTAN. Terceiro, desnazificar a Ucrânia. Então, isso está sendo alcançado. Desnazificar a Ucrânia poderia ser feito por bem. Ó, gente, nazismo é uma ideologia ruim, abandona isso. Volta à realidade. Mas onde no mundo for possível desnazificar pela paz? Que lugar do mundo foi desnazificado com carinho? Isso não existe. Facho só entende uma conversa. E essa conversa que facho entende que a Rússia está aplicando. Perfeito? E muito melhor de que ir atrás deles é fazer eles irem até os russos. É o que está acontecendo em Bakhmut. Está enrolando. Por quê? Porque a cada nova tentativa, nova onda, nova ofensiva ucraniana, bom, todo mundo sabe o que acontece, né? Tá todo mundo vendo, então tá ótimo para a Rússia. Quanto a desarmar a OTAN, bom, ela já gastou todas as armas e toda a munição que tinha. Perfeito? Tá óbvio, tá evidente. E eles mesmos declaram que não tem mais munição, que as armas estão acabando, que não tem mais infraestrutura industrial. E outra, se energia, recursos naturais, matérias-primas russas, a União Europeia está desabando em inflação, recessão, pobreza. A Inglaterra é um caco patético do que ela chegou a ser. E é o país mais anti-russo da Europa. Então tá ótimo, gente. Por que a Rússia vai encerrar uma situação que está beneficiando ela? Não faz sentido. Lembra, von Clausewitz. Guerra é política por outros meios. A Rússia está fazendo política. Mas ela está fazendo política de uma maneira muito mais ampla do que se pensa. Veja, terminando o conflito na Ucrânia, os Estados Unidos, uma nação em guerra permanente, que não consegue viver em tempo de paz, numa situação de paz, poderia abrir uma segunda frente, que breve se tornaria uma frente única, se tivesse rapidamente uma derrota na Ucrânia. Então, por isso, outro motivo da Rússia não poder permitir uma derrota rápida da OTAN na Ucrânia. Passo seguinte é Taiwan. E isso prejudicaria enormemente a China. O que a China e a Rússia estão fazendo para evitar isso? Mandando o conflito para o Oriente Médio. Ao invés de esperar a guerra chegar em Taiwan, Rússia e China, principalmente, Xi Jinping, está levando a guerra até a entidade sionista. Não é aliado de primeira ordem deles? Então, leva a guerra para lá. Esse foi o sentido da paz entre árabes e iranianos. Perfeito? Unir o mundo islâmico. Unir o eixo da resistência. Atacar a entidade pelo Sinai, que está acontecendo. Pela própria Cisjordânia, que estava adormecida. Por Gaza. Pelo Líbano e pela Síria. Conjunto, grupos de guerrilha e estados nacionais. Todo mundo junto. De modo que a entidade sionista está conhecendo a derrota pela primeira vez em 20 anos. Está tendo que recuar. Certo? Agora não se trata só de esmagar o Líbano, ou de esmagar a Cisjordânia, ou de esmagar a Gaza, não. De todos os lados, a liberdade vai. E a entidade sionista não tem o que fazer. Mais do que isso, os países estão se unindo. A UMA está se unindo. Falta só o Egito. Mas até esse vai ser convencido. Então a estratégia chinesa é fantástica. Leva a guerra até eles. Ao invés de esperar que os Estados Unidos levem a guerra dela. Perfeito.